olha, ainda sobre esse caso do Banco Master, que a cada minuto uma novidade aparece, né? E, ao que tudo indica, o governo Lula também está no meio de tudo isso, porque, olha só, qual o motivo de ocultar uma reunião? Afinal, a agenda do presidente da República em um país democrático, o mínimo que a gente espera, deputada, é transparência, liberdade. No entanto, o sigilo tem se tornado cada vez mais comum dentro desse governo. E olha, o presidente Lula omitiu uma reunião com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, da sua agenda oficial. Esse encontro ele aconteceu em dezembro de 2024, lá no Palácio do Planalto, durou cerca de 1h30. Além de Lula e Vorcaro, também estavam presentes nessa reunião o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, né? O Mantega já foi ministro do Lula em outros, no Lula 1, Lula 2, enfim. E o atual ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa. Além deles, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Gabriel Galípolo, que já estava indicado prestes, olha essa informação, prestes a assumir o Banco Central. E o então CEO do Banco Master, o Augusto Lima. Todos esses participando, então, dessa reunião, que agora vem a público, a informação vazou, porque se dependesse de nós termos visto ali na agenda do Palácio do Planalto, não estava constando, deputada Silvia, o que passa nessa informação, um recado para a população, hein? Bom, se a agenda fosse uma agenda legal, no sentido de que não precisassem acobertar absolutamente nada, essa agenda jamais teria sido mantida em sigilo, ou a tentativa de mantê-la acobertada e de mantê-la em segredo. Obviamente, nós sabemos que a política, ela roda, né, em torno da manifestação ou da publicidade das ações do seu gestor ou do seu parlamentar, né, desse administrador, desse agente público. Então, se há pedido de segredo numa agenda, alguma coisa estão escondendo. E, obviamente, quando você mistura futuras indicações, apoios externos de interesse maior como interesse financeiro, significa que acordos também foram feitos nessa reunião. Senão ela não teria demorado tanto tempo como 1h30. É normal quando alguns gestores ou alguns agentes públicos mantêm a sua agenda de no máximo 20 minutos. Se durou mais de 1 hora, significa que alguns assuntos foram tratados e esses assuntos eram de extrema importância. E se nós trouxermos essa agenda e esse acobertamento dessa agenda e cruzarmos esses dados com os escândalos do desvio de dinheiro, de fraudes financeiras, obviamente que acordos estavam sendo feitos. Agora, cumpre aos nossos representantes no Parlamento, no Congresso Nacional, pressionar e fazer com que a verdade venha à tona. Mas aí é que está o grande X da questão. Quem do parlamento está envolvido nesses escândalos e que eles também estão tentando acobertar. E tem um outro ponto muito importante, quando eu falo que informações chegam a todo momento sobre esse caso do Banco Master, né? Recentemente soubemos também que o Guido Mantega, que foi contratado para trabalhar lá no Banco Master, com salário milionário, inclusive, mais de R$1 milhão, olha o salário, né? Foi por indicação, o Guido Mantega teria ido bater na porta do Jacques Wagner para intermediar, então, um emprego ali dentro do Banco Master. E a gente está falando do senador que é líder do PT lá na Casa Revisora, então, o que já demonstra que Jacques Wagner tem influência ali no Banco Master, inclusive para indicar uma pessoa para trabalhar lá dentro com um belo salário, não, deputada? Olha, essas indicações, como eu disse, impressionante como esses acordos eles foram sendo montados, onde você encontra elementos de um partido cruzando dados e outros ex-ministros, né, mantendo então relações também financeiras com a mesma organização.
Mas veja, não é aplicabilidade de dinheiro, né? Até porque você pode aplicar dinheiro no mesmo banco que uma outra pessoa, inclusive inimigo político, também aplica. Mas neste caso, eles não eram inimigos políticos e todos estavam trabalhando para a mesma instituição. Então, o que nós estamos vendo, novamente, é uma troca de favores e todos num grande ou talvez um dos piores esquemas de fraudes financeiras já instalados ou tornados público no Brasil. Então, quando você vê essas indicações e todos esses agentes públicos se cruzando, todos competindo para a não apuração das fraudes, supostamente, óbvio, estão envolvidos.